Ao longo do século V, o Império Romano do Ocidente encontrava-se em franco declínio, enfrentando crises internas, usurpadores, golpes de Estado e a contínua pressão dos povos bárbaros. O que restava do outrora poderoso império era uma sombra cercada por inimigos e corroída por sua própria instabilidade. Entre os maiores adversários dos romanos, na época, estavam os vândalos, um povo germânico que havia cruzado o Reno em 406, atravessado a Gália, a Espanha e, por fim, conquistado o norte da África, a região mais rica e estratégica do Império, em 439, sob a liderança do rei Genserico. A partir de então, o reino vândalo, com a capital Cartago, se consolidou como uma potência naval e tornou-se uma ameaça constante ao comércio romano no Mediterrâneo ocidental. Com uma frota eficiente, os vândalos praticavam pilhagens de cidades costeiras, atacavam ilhas, sequestravam cidadãos e desestabilizavam ainda mais o império já em decadência. Foi nesse contexto que em 461 o imperador Marjoriano, uma das últimas figuras enérgicas a ocupar o trono do Ocidente, organizou uma vasta expedição para atacar os vândalos. Seu plano era retomar o controle do norte da África, golpeando o coração do poder vândalo em Cartago. Mas antes de zarpar, a campanha sofreu um duro revés. Na costa da Espanha, na cidade portuária de Cartagena, a frota romana foi surpreendida e destruída por um ataque relâmpago dos vândalos. Essa ação, a Batalha de Cartagena, representou não apenas uma derrota militar, mas também o fim de qualquer esperança real de reconquista africana por parte de Roma. Em 457, Marjoriano ascendeu ao trono do Império Romano do Ocidente, com o apoio do general Ricimero, poderoso mestre dos soldados de origem sueva. Ao contrário de vários de seus predecessores, fracos ou manipulados, Marjoriano demonstrava iniciativa militar e vontade política de restaurar a autoridade romana. Logo em seus primeiros anos, ele iniciou reformas administrativas e conduziu campanhas bem-sucedidas contra os visigodos e a tribo dos burgúndios na Gália. Entretanto, Marjoriano sabia que nenhuma restauração do império seria completa sem o reconhecimento da supremacia romana no Mediterrâneo Ocidental, perdido desde que Genserico tomou Cartago. A riqueza das províncias africanas, especialmente a produção de cereais e azeite, era vital para sustentar as finanças e abastecer as populações das regiões sob o controle imperial. Recuperar o norte da África, portanto, tornava-se uma prioridade estratégica. Com esse objetivo, Marjoriano começou a preparar uma grande expedição naval contra os vândalos. A frota seria construída na costa sudeste da Espanha, especialmente nos portos de Cartagena, Alicante e outros centros ao longo do litoral mediterrâneo. Fontes da época, como o cronista Idácio e o historiador João de Antíoquia, sugerem que a preparação envolveu centenas de navios, uma força considerável diante da escassez de recursos do império naquele período. Genserico, por sua vez, bem informado por uma eficiente rede de espiões e desertores romanos, rapidamente percebeu a ameaça iminente. Temendo uma invasão direta de suas possessões africanas, ele resolveu agir preventivamente, antecipando-se à ofensiva romana com uma manobra ousada. Reunindo sua frota, composta por navios ágeis, ideais para ataques rápidos, Genserico ordenou que seus capitães atacassem a frota romana antes mesmo que ela estivesse pronta para partir. No verão de 461, os vândalos lançaram uma incursão surpresa sobre o porto de Cartagena, onde a maior parte da frota romana estava ancorada e ainda em fase de preparação. O ataque foi devastador. Pegos de surpresa, os romanos não conseguiram reagir com eficácia. Muitos dos navios ainda estavam em construção ou mal tripulados, e a disciplina das tropas romanas provavelmente sofria com dificuldades logísticas. Os vândalos incendiaram dezenas de embarcações, mataram ou dispersaram os marinheiros e conseguiram destruir o núcleo da força naval imperial antes mesmo que esta fosse empregada. O desastre foi absoluto. Marjoriano, que havia investido tempo, dinheiro e capital político nessa expedição,
ambição, viu seu plano ruir diante de seus olhos. Ele foi obrigado a abandonar qualquer tentativa de reconquista do norte da África e recuar para a Gália. A humilhação foi tanta que sua posição no trono se enfraqueceu substancialmente. Poucos meses depois, em agosto de 461, Majoriano foi capturado e executado por ordem de Ricimero, seu antigo aliado, que agora via nele um obstáculo político. A derrota em Cartagena selou não apenas o fracasso da campanha africana, mas também o destino do último imperador com ambições reais de restaurar o Império Romano do Ocidente. A Batalha de Cartagena foi um evento breve, mas profundamente simbólico. Nela, não apenas se frustrou a última tentativa séria da Roma Ocidental de retomar o norte da África, como também ficou evidente a superioridade naval vândala e a fragilidade irreversível do Império Romano naquela fase final. Genserico, com sua habilidade e visão estratégica, consolidou ainda mais o domínio vândalo no Mediterrâneo, e Cartago continuará sendo centro de poder de um dos reinos bárbaros mais duradouros da antiguidade tardia. Já o Império Romano do Ocidente, privado da África e agora sem meios de contra-atacar, seguiu em direção ao colapso. Em 476, apenas 15 anos depois da batalha, o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augustulo, seria disposto. A destruição da frota em Cartagena foi, assim, um dos últimos pregos no caixão da tentativa de Roma de manter sua hegemonia. A vitória vândala em Cartagena mostra como, em meio à decadência imperial, pequenos atos estratégicos, como um ataque surpresa bem-sucedido, podiam alterar o destino de reinos e civilizações. A batalha entrou para a história como um símbolo de transição do poder romano para os reinos bárbaros e da ascensão de uma nova ordem no Mediterrâneo pós-imperial. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!